Eu vou apresentar para vocês agora a minha coleção das psicológicas, psicanalíticas de Wilfred Ruprecht Bion. Essa aqui é a minha biblioteca, que se chama Biblioteca Carl Gustav Jung, a coleção de Bion. O material aqui é um material sobre as obras completas de Wilfred Bion, psicanalista tão importante para o estudo das psicoses e das delicadezas dos mecanismos psicóticos atuantes na estrutura mental e na sua desestruturação. Bion, Estudos Psicanalíticos Revisados. Isso é um clássico. Eu tenho 2 livros desse. Não sei por que eu fiquei com 2, mas eu fiquei com 2. Foi publicado pela Zaha. Também um texto importante, porque Bion estudou muito a questão dos grupos. Biografia do Bion, publicado pela Imago, é uma biografia muito interessante. Podemos saber muito da vida do Bion através desses registros que o Gerard foi capaz de fazer nessa biografia. A vida e a obra de Bion. Tirei Xerox porque é um livro esgotado e faz parte daquele grupo de Xerox que eu tirei lá na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, sobre autores cujos livros estão esgotados. Eu colecionei uma biblioteca de autores psicanalistas impressionante aqui na minha biblioteca Carl Gustav Jung. Aqui se chama Introdução às Ideias de Bion, um livro também importante de ser lido, que se chama Atenção e Interpretação. Como vê, aqui tem o carimbo da biblioteca da SBPRJ e do lado o carimbo da minha biblioteca. Biblioteca Carl Gustav Jung, que é minha homenagem a Carl Gustav Jung. Temos uma série de artigos de pensadores brasileiros sobre Bion, né? Esse primeiro artigo se chama Bion e Tustin. Francis Tustin, uma psicanalista muito importante que estudou o fenômeno do autismo. Eu também tenho a obra dela. Bion e Tustin, os fenômenos autísticos e o referencial de Bion, uma proposta de aproximação. Texto muito bom. Célia Félix. Autores que escreveram sobre Bion. Antônio Muniz de Rezende é muito competente nesse texto dele, a metapsicanálise de Bion, além dos modelos. Ele faz uma leitura muito interessante da obra de Bion. Publicado pela Casa do Psicólogo, chamado Psicanálise, Bion, Transformações e Desdobramentos. Vários autores falam sobre a psicanálise de Bion. Publicando um livro pela Imago chamado Transformações Autísticas. O referencial de Bion e os fenômenos autísticos. Referências clínicas sobre Klein e Bion. Essa coleção é fantástica, né? Ela é coordenada pelo Dr. Elias Malé da Rocha Barros, de São Paulo, e traz textos impressionantes do ponto de vista da profundidade da psicanálise de Bion. Autores muito importantes para a escola bioniana e a escola kleiniana. Gostei muito desse livro, devorei esse livro, na verdade, no bom sentido, não no sentido kleiniano do termo. O prefácio é de Hannah Segal, que era uma pessoa muito próxima a Melanie Klein. Originalmente é uma coleção publicada, como a gente pode ver aqui, pelo Instituto de Psicanálise de Londres, cujo editor-geral é Elizabeth Bott Spilius. Tem um texto do Paulo Marcon, publicado pela Imago, chamado Flutuando Atentamente com Freud e Bion. As palestras de Bion em Nova York e em São Paulo. Foi publicado pela Imago. Uma Memória do Futuro, O Sonho, de Bion, publicado pela Martins Fontes. Aqui é um Bion totalmente existencial e filósofo, né? Que, em última instância, é o significado do ser no mundo que importa, né? O transtorno psiquiátrico é uma disfunção. É uma função, mas é uma função que é disfunção. E se eu quisesse me apropriar da linguagem paradoxal que Bion adora utilizar, eu poderia dizer então que o transtorno psiquiátrico é uma função disfuncional. É uma função, porque expressa a modalidade de um determinado tipo de funcionamento, entendido como disfuncional. Bion gosta de passear nesses paradoxos. Lembra muito Jung tudo isso de qualquer forma e a influência que Jung teve sobre ele. O
uma memória do futuro é uma contradição, naturalmente, né? Mas aqui Bion assinala a eternidade das imagens, né? Que não reconhecem coisa alguma, nem passado, nem presente, nem futuro. Elas simplesmente são como são. Nela há a coincidência desses tempos que nós descrevemos como tempos. Passado é um tempo que nós descrevemos só para nos agradar, tal como o futuro. Também descrevemos o futuro para que a gente acredite que há um futuro. E o presente, que é esse momento aqui e agora de existência que flui todo o tempo, como passado e como futuro simultaneamente. Isso é Bion no melhor que ele tem dele. Ora, isso é o feijão com arroz da psicologia de Carl Gustav Jung. Infelizmente, os bionianos não gostam do Bion junguiano, né? Mas Bion é muito junguiano. Sabemos que ele assistiu às palestras de Jung lá na Clínica Tavistock em Londres e sabemos até por aquela biografia que eu mostrei que ele indicou pacientes para Carl Jung, né? Isso é imperdoável para os kleinianos e os bionianos também, imperdoável. Essa parte do grande mestre Bion, eles não querem saber. Os discípulos são horríveis por causa disso, né? Eles querem impor ao mestre uma imagem que eles têm do mestre. E o mestre tem que agir segundo o narcisismo dos discípulos. A pior coisa que existe no mundo é ser discípulo de alguém, né? Você não tem que ser discípulo de uma pessoa. Você tem que aprender com aquela pessoa, aprender aquilo que a pessoa tem e que viu dentro de si e que fala, né? E com humildade podemos aprender uns com os outros, né? Mas esse aprendizado tem que levar você não à dependência do objeto e forçar o objeto a atuar no modo que você quer que o objeto atue. Do contrário, o objeto decepciona você, foda-se se decepciona você. Então, ser discípulo é a pior coisa que alguém pode querer para si. No entanto, é inevitável, no início da formação, ter um modelo. Mas a maturidade leva você a perceber que os modelos estão todos dentro da sua própria mente. Se você os seguir, então você encontrará a sua individuação. Então esse é o Bion junguiano. O Bion que fazia pergunta para Jung lá na Tavistock Clínica, na Clínica Tavistock de Londres, e que Jung respondeu várias vezes as perguntas que Bion fez, está lá no livro de Jung, né? Bion levantando a mão e perguntando para ele algumas coisas. Aqui tem Bion, Conferências Brasileiras em São Paulo, em 1973 ele esteve aqui. Lamento muito que em 73 eu nem morava no Rio de Janeiro. Eu cheguei no Rio de Janeiro em 79. Em 73 eu era um garoto. Lamento muito não ter conhecido Wilfred Ruprecht Bion. Certamente, se fosse um pouco mais velho e morasse no Rio de Janeiro, teria ido a essa conferência, conhecer pessoalmente Bion, como pude conhecer pessoalmente o filho de Carl Gustav Jung e entrevistá-lo na casa do próprio Carl Gustav Jung. Clássico. É um coração do trabalho de Bion. Aprender com a experiência, de fundamental importância. Transformações. Outro livro de grande importância de Bion, do aprendizado ao crescimento. Eu queria dizer, depois de passar livro a livro das obras de Wilfred Bion, e essas leituras todas, elas não aconteceram na minha vida num contexto intelectual ou meramente intelectual. São todas leituras que foram feitas em contexto existencial importante acontecendo na minha vida pessoal. Os meus conflitos internos, minhas buscas, minha inquietação existencial, minhas angústias existenciais, que me levaram a estudar todas as coisas que eu estudei. Não sou um intelectual arrojado, mas acho que aprendi alguma coisa. E é essa coisa que eu quero trocar, compartilhar, me enriquecer através de encontros que podem ser nutritivos para o crescimento da consciência. Então eu queria fazer esse registro. Essas leituras não foram leituras artificiais, indicadas por alguém que queria me instruir sobre a obra de Bion. Eu pude descobrir muito de mim através dessas leituras. As obras de Bion foram de fundamental importância na minha autoanálise. Eu queria fazer esse registro, que eu acho de grande importância.
E eu só pude ler muito sobre ele porque eu estava muito motivado a descobrir locuções em Bion que eram locuções inconscientes dentro de mim. Então era como se Bion escrevesse sobre mundos que existiam dentro de mim sem que eu pudesse eu mesmo escrever sobre este mundo. Alguém precisava me empurrar naquela direção, né? E aí eu entendo que Bion foi um grande empurrão para mim na compreensão dos meus próprios processos interiores.